Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Um ótimo dia a todos na audiência das emissoras da Boa Vontade, que agora em Conexão Nacional trazem aí a apresentação desta edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Gente, num dia a dia tão acelerado e repleto de informações na palma da mão, como planejar o futuro e lidar com as expectativas sem preocupações e ansiedades, né? Um tema muito importante, e hoje a religião do terceiro milênio responde às dúvidas da audiência que chegaram sobre esse assunto. Quem participa com a gente aqui nos estúdios da emissora da Boa Vontade em São Paulo, capital, é o irmão Emerson Damasio, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Seja bem-vindo, irmão Damasio, Deus está presente. Muito obrigado, minha irmã. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Minha irmã Liliane e todos que estão na audiência da comunicação 100% Jesus. E todos podem mandar suas dúvidas no 11 99 831 8195. Nós trazemos aqui, irmão Damasio, a participação da irmã Leila Guimarães. Muito obrigada, irmã Leila, por confiar a sua questão, a dúvida aqui, a esta edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Ela fala de Porto Velho, Rondônia, e ela diz o seguinte: como planejar meu futuro sabendo que eu estou fazendo escolhas certas sem me deixar levar pela ansiedade ou as necessidades do momento, irmão Damasio? Muito obrigado, estimada irmã Leila e todos de Porto Velho, Rondônia. Nosso alô especial a todos vocês. Sua pergunta é muito pertinente. Como planejar o futuro e acionar, aquilo que nós viemos fazer? Ora, buscando no nosso anjo da guarda, acionando ele para aquilo que nós já planejamos. Que ele tem a capacidade de lhe inspirar, de me inspirar. Cada um de nós tem seu anjo da guarda. E antes de descermos à terra, nós, na religião divina, chamamos de construirmos uma agenda espiritual, que é um conjunto de compromissos e responsabilidades que nós assumimos antes de descer este orbe. E nós não planejamos sozinhas ou sozinhos. Há espíritos superiores que nos auxiliam, porque muitas vezes o espírito acha que pode, não, eu quero quitar tais dívidas, eu quero fazer tais coisas. O mundo espiritual, amando de Jesus, nos orienta para que nós sigamos aquilo que nós tenhamos condições de fazer. Dizia Leibniz, o irmão Paiva Neto sempre nos lembra: natura não faz de salto, a natureza não dá saltos. E o Cristo diz que não coloca fardos pesados em ombros leves, ou seja, ele não nos permite assumir uma responsabilidade para a qual ainda não estamos prontos. Então o nosso anjo da guarda participa desse processo no qual nós planejamos as responsabilidades e os compromissos a realizar. E ele pode nos auxiliar para nos recordarmos daquilo que viemos fazer, sem que haja ansiedades, sem que haja aquela coisa de aflição do que fazer. Eu vou abrir aqui o livro da editora Elevação, uma iniciativa do irmão Paiva Neto, o livro do nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. O livro tem esse título do Dr. Bezerra de Menezes: Conversando com o seu anjo da guarda, a agenda espiritual. E na página 110, o amigo do Mundo da Verdade diz assim: prece relâmpago. Aí a você, minha irmã Leila, e a todos que estão na audiência, o que eu devo fazer? Como conter a ansiedade? O que está na minha agenda espiritual? O que reservo para o meu futuro? Observe o que diz aqui o amigo Dr. Bezerra de Menezes. Todos devem perguntar, repetimos-lhe sempre, ao acordarem e durante o trabalho: Jesus, Senhor, qual o compromisso na minha agenda espiritual que me falta cumprir? Aqui são as palavras dele, agora os nossos breves comentários. Quando nós perguntamos ao Cristo, que é o anjo da guarda da humanidade, o que ainda falta cumprir em nossa agenda espiritual, pela intuição nós vamos percebendo. Muitas vezes, quando estamos bem sintonizados, durante o sono, somos levados às regiões espirituais mais elevadas. E lá o nosso anjo da guarda nos orienta, nos relembra: ora, falta uma ação nessa direção. Você assumiu um compromisso de ajudar aqueles que sofrem. Ora, você tem uma capacidade desenvolvida na área da música, na arte, ou na matemática, ou na culinária. Ele vai nos orientando. Uma coisa todos nós temos em comum:
Diz a religião divina que o ser humano foi criado de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então o bem, essa palavra que eu dizia é do irmão Alziro Zaru. E o irmão Paiva Neto diz que só o bem justifica a existência humana. Então o nosso presente e o nosso futuro precisam estar pautados no bem. E para que este bem se manifeste em nossas ações, para que planejemos de maneira acertada, observemos o que diz Jesus, concluindo, minha irmã Leila, a resposta da religião divina a você. No Santo Evangelho do Mestre, segundo Mateus, capítulo 6, eu vou destacar os versículos 31 e 33, ok? O Divino Amigo diz assim, no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E o versículo 33 ele arremata dizendo, buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Uma leitura, minha irmã Leila e todos na audiência apressada do versículo 31, por isso que a religião divina nos ensina a estudar a Bíblia Sagrada em espírito e verdade, à luz do mandamento novo do Mestre. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. João anotou no Evangelho do Cristo, capítulo 13, versículos 34 e 35. Quando Cristo diz, não vos inquieteis com o que beberemos, o que vestiremos, ele não está dizendo, abram mão do que vestir, do que comer. Pelo contrário, ele quer que nós tenhamos esses cuidados, mas que isso não seja a razão da nossa existência. Eu vou planejar o meu futuro, eu quero ter muitos bens, muitas propriedades, eu quero viagens, tudo isso faz parte do bem-estar da vida humana. Mas nós não viemos à Terra por causa dessas questões materiais. Nós viemos à Terra para evoluir e acessar a agenda espiritual, buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Nós vamos compreender o planejamento primeiro do Espírito, aquilo que nosso espírito se comprometeu com Cristo. E aí, à medida em que nós seguimos a agenda espiritual, o compromisso que o nosso espírito tem a realizar, aí o Cristo, por consequência, nos dará pela força do nosso trabalho tudo aquilo que materialmente nos for necessário. A grande chave, a oração, a prece e a vivência dos ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, minha irmã Leila, e a todos na audiência de Rondônia, de Porto Velho, acompanhando aqui o programa, a Comunicação 100% Jesus. E então de Porto Velho, Rondônia, a gente vai para Fortaleza, Ceará. O nosso abraço a todos na querida audiência na cidade de Fortaleza, Ceará. A Margarida das Neves, um abraço, irmã Margarida, muito obrigada por deixar aqui também apresentar aqui essa questão para esta edição do nosso programa. Ela diz o seguinte, irmão Damásio, diz a sabedoria popular que aquilo que é nosso, o que precisa estar na nossa vida, sempre acha uma forma de chegar até a gente. É assim mesmo que acontece? Qual o nosso papel enquanto aguardamos, esperamos o que é nosso vir até nós? Muito obrigado, minha irmã Margarida, todos aí em Fortaleza. Vou pedir até a equipe que coloque o endereço da nossa igreja ecumênica e a gente pode daqui a pouquinho também falar para quem nos acompanha pelo rádio, aqui na Comunicação 100% Jesus. Ora, o que deve vir até nós chegará até a gente se cada um de nós fizer a sua parte, aguardando, porém trabalhando, buscando, fazendo aquilo que cabe a gente fazer. Esse deve ser o nosso papel. Nós não devemos ficar de braços cruzados e não, o que é meu vai chegar. Então aqui eu vou ficar aqui em casa. Eu quero um emprego. Vou ficar aqui em casa que ele vai chegar. Ele não vai chegar, não. A gente tem que se preparar, estudar, se capacitar. Diz alguns ditados de algumas pessoas da área do emprego que muita gente é contratada pelo conhecimento que tem e demitida pelo comportamento que infelizmente às vezes não é o melhor. Então nós precisamos cumprir o nosso papel, nos capacitar e ter uma postura digna. Aí sim, aquilo que é nosso virá até a gente. No Apocalipse Redentor do Mestre, no capítulo 22, versículo 12, observemos, irmã Margarida, o que o Divino Amigo diz a nós. A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, a cada um segundo o seu merecimento. Ora,
numa empresa, vou pegar o exemplo de novo de uma vaga de trabalho, vão contratar quem se apresenta melhor, quem teve um merecimento melhor, uma formação melhor, demonstra ter um engajamento melhor. Numa promoção também, as notas na escola, pois é que a nota não define o nosso conhecimento. Às vezes o nervosismo não permite o aluno ter uma melhor nota. Mas se você se esforça, se você faz a sua parte, Deus também nos auxilia. Ou melhor, Ele sempre nos auxilia. E sobre isto, eu abro o 2º volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, obra do escritor Paiva Neto. Na página 321, o autor traz esse subtítulo dentro do adendo 7º, Criar Merecimento, diz o autor, abre aspas. Falando sobre o bem que virá aos cristãos do Novo Mandamento, amigos de Jesus, perseverantes no amor divino, Zaru esclarece a condição para que tal se dê é criarmos merecimento. Aqui eu vou abrir um parêntese, minha irmã Margarida. Para aquilo que é nosso vir até a gente, porque aquilo que é nosso vem mesmo, mas tem uma chave que o irmão Pai vai estar nos chamando a atenção. Esse bem que virá pelo amor do Cristo. E quem nos revela é o proclamador da religião divina, o irmão Zaru. Diz assim: se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. E de onde a religião divina tira isso? Inspirada no Cristo. O primeiro objetivo de toda a sua pregação é Jesus. E no capítulo 7º também do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7º, versículos 7º e 8º, o Divino Amigo diz assim: pedi e Deus vos dará. Então nós estamos rogando a Deus. O que é meu virá, eu vou pedir a Deus. Mas olha aqui o acréscimo: buscai e achareis o bem. Então eu tenho que buscar, é o criar merecimento, é fazer a minha parte. Batei. Então eu vou bater, é o emprego, é a melhor colocação no mercado de trabalho, é o cuidar da saúde, eu vou ao médico, eu vou fazer a medicina preventiva, cuidando antecipadamente. Então, bater, e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra o bem, e a quem bate, a porta lhe será aberta. A gente observa aqui palavras magas trazidas pelo Cristo: pedir, bater e buscar. Pedir a Deus. O bater a porta é cumprirmos, é fazermos a nossa parte, é uma atitude. E buscar é o criar merecimento. Temos atitudes dignas para que aquilo que é nosso parta do coração de Deus e chegue a nós de acordo com o nosso merecimento, conforme dizia o saudoso irmão Alziro Zaru. Muito obrigado, minha irmã Margarida, e a todos na audiência, e convidamos você, sábados, 16 horas, na Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Lá em Fortaleza, na Rua Dom Xisto Albano, 743, na Vila Peri. Rua Dom Xisto Albano, 743, na Vila Peri. Esse é o endereço em Fortaleza, no Ceará. A gente também tem lá em Uberlândia, Minas Gerais, na Avenida Marcos de Freitas Costa, 1840. Avenida Marcos de Freitas Costa, 1840, Oswaldo Rezende. E você pode acessar o site da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, religiãodedeus.org. Está com a gente amanhã, né, irmão São Damásio, às 16 horas, Isso. nas Igrejas Ecumênicas da Religião Divina. A gente se fortalece, a gente cumpre isto que o Cristo dizia nesse trecho do Evangelho. Eu vou pedir. Muita gente vai pedir daqui a pouquinho na prece. Mas e o buscar? É vir à Igreja Ecumênica. Tem este disco da Religião Divina que serve para todos nós. Jesus escolheu você. Aceite, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o divino chamado do Mestre. Ele estará de braços abertos, no endereço mais perto de você, na nossa Igreja Ecumênica, neste sábado às 16 horas e domingo às 9h45 da manhã. Tá certo, então convite aos nossos corações. Nos encontramos amanhã nas Igrejas Ecumênicas da Religião do Terceiro Milênio. Muito obrigada a você que deixou as suas perguntas. A Religião Divina está aqui sempre para receber e acolher as suas dúvidas. Mande um WhatsApp para a gente no 11 99 831 8195. Muito obrigada, irmão Damásio, aqui pela participação nesta edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E a nossa saudação de paz a todos na audiência. Deus está
presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.